Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhes tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhes, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhes os discípulos: Rabim, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para cá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia, se alguém anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidaram que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disseram claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acreditais. Mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que já estava na sepultura. Ora, Betânia, distância de Jerusalém, quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe a seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-me. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se,
e disse: Onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abrir os olhos do cego, de fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e já era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando-se os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiai que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram neles. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se os deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos tirar-nos ao nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era um sumo sacerdote, naquele ano, disse-lhes: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultaram-se para o matá-lo. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muito daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderes. Louvado seja Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Rendemos graças, Jesus, louvor e adoração por esta palavra. Continua falando conosco, Senhor, ministrando no nosso coração e no coração do teu povo espalhado nos 4 cantos desta terra. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Shalom, shalom.